Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, de 2022, o Brasil tem mais de 50 milhões de usuários de planos privados de assistência médica. O serviço, contudo, nem sempre é satisfatório. Informações do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, apontam que no ano passado, as operadoras de plano de saúde ficaram pela segunda vez seguida no primeiro lugar no ranking de atendimentos do IDEC. A coordenadora do Programa de Saúde do IDEC, Ana Carolina Navarrete, explica o porquê de tantas reclamações. O fato de que as operadoras de plano de saúde diversas vezes ainda mantêm práticas abusivas, acabam não informando o consumidor de forma correta, acabam negando atendimento quando não deveriam. É isso que explica um pouco por que esse tema lidera o ranking do IDEC em 9 dos últimos 10 anos. Algumas das principais causas de tamanha insatisfação com as operadoras de plano de saúde são enumeradas pela advogada Alexandra Mendes, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Guará, no Distrito Federal. Os principais motivos dessa insatisfação e necessidade de recorrer à justiça são as negativas de cobertura e reajustes abusivos das mensalidades. É muito importante que o usuário de plano de saúde reúna todos os documentos necessários, como contrato com o plano de saúde, laudo médico e negativação de cobertura quando tiver por escrito. É importante também que o consumidor procure um advogado especialista no assunto. E a própria ANS é um importante aliado do consumidor nesse momento. Ela disponibiliza informações importantes quanto aos deveres e obrigações dos planos de saúde. Registrar a insatisfação é um ponto destacado pelas duas especialistas como essencial para melhorar a cultura de atendimento ao consumidor no país. As reclamações relacionadas aos planos de saúde são divididas em categorias pelo IDEC. As que apareceram mais frequentemente no ranking do ano passado foram dúvidas e reclamações a respeito de contratos, 27,4%, seguido por falta de informação, 18,1%, e reajuste, 13,7%. Reportagem Janine Gaspar. A primeira etapa do Censo Escolar 2022 foi divulgada pelo Ministério da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Segundo a pesquisa, houve crescimento no número de alunos matriculados no ensino integral. 6,9% das 178,3 mil escolas públicas possuem entre 20% e 50% dos seus estudantes matriculados em tempo integral. O censo indica ainda que 14,4% dos alunos do ensino fundamental e 20,4% do ensino médio estudam em tempo integral. Para a especialista em educação e professora Catarina de Almeida, a educação integral é importante a partir do momento que garante o desenvolvimento das potencialidades dos estudantes. Essa jornada integral ela é importante para garantir esse desenvolvimento amplo do estudante, que vai além daquele processo formativo que você tem no horário da sala de aula. Essa jornada só será efetiva se a gente tiver infraestrutura nas escolas, de bibliotecas, laboratórios, equipamentos públicos na cidade e condições para que esses estudantes possam sair da escola e ir para outros espaços de formação, e isso vinculado a um projeto desse desenvolvimento integral desenhado na instituição escolar. Na educação infantil, entre 2021 e 2022, houve um aumento de matrículas em tempo integral, 10,3% nas creches públicas e na manutenção da taxa nas creches particulares conveniadas, 92,8%. Pensando em socialização e facilidade para conseguir conciliar a maternidade com o trabalho, a designer Cíntia Rosário optou pelo ensino integrado para o seu pequeno. A gente procurou essa creche para ele pelo fato da facilidade da gente poder trabalhar, eu, o pai. E a creche ajudou muito a gente, porque ele entra às 7h30 da manhã e sai às 5h30 da tarde. Lá ele faz todas as refeições do dia, eles ensinam a criança a dormir à tarde, a se alimentar direito. O meu filho, ele é filho único e é muito difícil uma criança socializar, aprender a socializar, estando só com os pais o dia todo. E a minha expectativa é que ele aprenda mais a socializar com outras
das crianças. Segundo o Ministério da Educação, o censo escolar é coordenado pelo INEP e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação, com participação de todas as escolas públicas e privadas do país. Os dados da primeira etapa do Censo Escolar 2022 estão disponíveis no portal do INEP. Reportagem Andara Lima. A Anatel determinou às operadoras de telefonia a implementação de sistemas de alerta de emergência para a população em casos de risco de desastres naturais. Atualmente, esse serviço ocorre por meio da tecnologia Cell Broadcast, através de SMS e também por mensagens em serviço de TV por assinatura. Porém, no final de 2022, a Anatel implementou uma nova funcionalidade para aprimorar esse serviço. Os alertas continuam sendo enviados por mensagem de celular, no entanto, com características diferentes, com o uso da tecnologia SMS Flash, como explica o superintendente de controle de obrigações da Anatel, Gustavo Santana. Isso é uma evolução muito significativa em relação ao SMS, porque ela chega em todos os celulares de forma simultânea, o celular de todos vai sair tocando, vibrando, ele cria de fato uma percepção de risco e todos ali daquela região percebem, né? Então ela tem um potencial de ser muito mais efetiva na gestão de riscos, né? Na preservação das vidas. O novo alerta de emergência chegará em formato pop-up, mensagem que se sobrepõe ao conteúdo que esteja sendo acessado no celular. Além disso, a depender do tipo de emergência, a mensagem poderá acionar um sinal sonoro no celular, mesmo se estiver no modo silencioso. Também serão desnecessários o cadastro prévio dos usuários e a indicação de um CEP. Serão enviados os alertas de emergência para todos os celulares que estejam situados na região em risco. O conteúdo dos alertas continuará sob a responsabilidade dos órgãos competentes, como a Defesa Civil, que poderão optar por diferentes modos de alerta. Reportagem Karina Chagas. Já pensou ganhar 45 milhões de reais na loteria? A auxiliar de limpeza Elizabeth Prado Silva mora no Rio de Janeiro e disse que sonha com isso todos os dias. Ela já sabe muito bem o que faria com o dinheiro. Eu ajudaria as pessoas necessitadas. 2 países que eu tenho um sonho de conhecer, a Coreia e o México. E ia viver minha vida bem, passeando e curtindo. O sonho pode se tornar realidade para alguém neste sábado, 18 de março, pois 45 milhões de reais é o valor do prêmio acumulado da Mega Sena, que está mais especial com a Mega Semana da Mulher. O valor de uma aposta simples da Mega é de R$ 4,50. Neste sábado ocorre também o sorteio do concurso 43 da Mais Milionária. A estimativa do prêmio é de 32 milhões de reais. A Mais Milionária se destaca por oferecer diversos prêmios. O valor de uma aposta simples com 6 números e 2 trevos custa R$ 6. As apostas para a Mega Sena e para a Mais Milionária podem ser feitas até às 7 horas da noite do dia do sorteio, nas mais de 13 mil lotéricas de todo o país. Os brasileiros e brasileiras também podem acessar o portal Loterias Caixa e o app Loterias Caixa para apostar. De Brasília, Karina Chagas. As datas para as inscrições do Enem foram alteradas de maio para junho. Antes, o prazo era de 8 a 19 de maio. Agora, as inscrições poderão ser feitas de 5 a 16 de junho deste ano. Essa mudança foi feita para que não houvesse choque entre a prova do Enem e o Enseja. O professor Vinícius Orix deu dicas de como se preparar para as provas. O Enem é uma prova que contempla todos os conteúdos, né, todos os assuntos do ensino médio. E a gente nunca sabe o que vai cair, né? Nós, professores, fazemos um jogo de previsão que pode cair, mas é muito difícil. É claro, né, que a gente tem que levar alguns fatores em consideração. Primeiro é a atualidade, né? Então, o contexto geopolítico, questões humanitárias que podem ser bases para a prova. De acordo com o INEP, as mudanças do Enem foram feitas para evitar o choque de datas com as inscrições para o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja, que vai acontecer entre os dias 22 de maio a 2 de junho. As novas datas das provas estão disponíveis na página do participante. Reportagem Daniela Gomes.
Os valores do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, repassados no próximo dia 20, segunda-feira, às prefeituras de todo o Brasil, tiveram alta de 20% em relação ao segundo decêndio de março do ano passado. De acordo com o especialista em orçamento e finanças públicas, César Lima, ao todo serão repassados aos municípios mais de 1 bilhão e 105 milhões de reais. Os recursos fazem parte do dinheiro arrecadado pela União através de impostos e são distribuídos a cada 10 dias. Por isso, o nome decêndio às prefeituras que estejam em dia com suas obrigações fiscais. Segundo o especialista em orçamento, a alta de 20% do FPM neste decêndio acontece principalmente em razão do aumento da arrecadação do imposto de renda. Esse aumento significativo se deu principalmente pela alta arrecadação no imposto de renda, enquanto que no mesmo período do ano passado a arrecadação foi de 3,7 bilhões de reais, agora nesse último período apurado foi de 5,5 bilhões de reais, né? O que contribuiu aí para essa alta expressiva dos valores do FPM para o próximo decêndio. O dinheiro do FPM é uma das principais fontes de receita da maioria das prefeituras e ajuda a custear despesas obrigatórias como o pagamento de servidores públicos e da Previdência, além de melhorias em geral para a população. Segundo o primeiro tesoureiro da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, e prefeito de Santarém, no estado do Pará, Nélio Aguiar, o fundo tem grande importância, principalmente para os municípios menores e que possuem pouca arrecadação. Ele explicou que a legislação tributária permite que os municípios maiores, médios e de grande porte sejam mais beneficiados com impostos arrecadados como ICMS e ISS. Já um município pequeno, ele tem pouca movimentação de mercadorias e ele tem também poucos serviços, né, a oferecer. Então, a maior fonte de receita desses municípios é o FPM. Qualquer problema com FPM, retenção, alguma queda de FPM repercute diretamente, compromete diretamente o dia a dia desses municípios, como pagar a folha em dia, folha de pessoal em dia, pagamento de fornecedores em dia e até mesmo os encargos sociais como o INSS. Todos os municípios brasileiros recebem o repasse do FPM, a não ser que estejam bloqueados por causa de algum tipo de inadimplência. Reportagem José Roberto Azambuja. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos falar sobre caroços ou nódulos pelo corpo. A médica cirurgiã geral, doutora Cecília Fernandes, nos fala sobre as características dos nódulos. Olá, ouvintes! Ter caroços ou nódulos na pele é um problema relativamente comum. Essas lesões podem estar associadas a uma série de problemas, e se você souber relatar ao seu médico algumas informações, isso pode ajudar e muito no diagnóstico. A primeira característica que deve reparar é se esse nódulo é duro e se está crescendo com o tempo, como geralmente ocorre nos tumores malignos. Uma outra informação é a localização desses nódulos. Algumas infecções, como amidalite, mononucleose, dentre outras, podem levar a um crescimento dos linfonodos, tornando-os palpáveis em certas localizações, como pescoço, virilha e atrás do joelho. Os lipomas, que são nodulações benignas feitas de gordura, podem ser espalhados pelo corpo. Além disso, é importante notar se existe algum ponto central nessa nodulação, que sai alguma secreção quando aperta. Isso pode ser um cisto sebáceo ou epidermoide. E por último, é importante referir se teve algum trauma, picada ou corte no local, pois esse nódulo pode ser decorrente da cicatriz no local, como chamamos na medicina de dermatofibroma. Caso tenha dúvida, não deixe de procurar um médico, que pode ser um cirurgião geral ou um dermatologista. Dicas de saúde sobre os mais variados temas você encontra no canal Doutor Ajuda no YouTube. Se inscreva e ative as notificações.
Assista agora mesmo os conteúdos do Doutor Ajuda nas nossas redes ou baixe o aplicativo Doutor Ajuda, que tem todos esses conteúdos e muito mais. Doutor Ajuda, informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. E agora, o tempo e a temperatura. A previsão do tempo para este sábado é de céu coberto por nuvens em todo o nordeste do país. Chove com chances de trovoadas isoladas no Maranhão, Piauí, Ceará, além do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. O mesmo vale para a Zona da Mata e Agreste nordestinos, Extremo Oeste baiano e Vale São Franciscano da Bahia. A temperatura mínima fica em torno de 18 graus e a máxima pode chegar aos 37 graus. A umidade relativa do ar varia entre 65% e 100%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Natália Guimarães, o tempo e a temperatura.